Pura vida, heróis de propósito, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa, nessa jornada do desenvolvimento das nossas forças de caráter para trazer mais sentido, significado, poder à nossa vida. Hoje nós vamos conversar sobre a força de caráter do humor. Você se considera uma pessoa que gosta de rir, de fazer os outros rirem, olhar a vida com mais leveza e de uma forma mais divertida? Bom, então fica aqui que esse episódio vai ser muito legal para você. E se você se considera de repente uma pessoa mais séria, uma pessoa que leva as coisas mais a ferro e fogo, esse episódio também vai ser bastante interessante, talvez por trazer um novo ponto de vista, uma compreensão e até novas habilidades para você empregar no seu dia a dia. E para a gente falar sobre a força de caráter do humor, para ilustrar essa força, eu quero trazer para começo da nossa conversa um famoso filme A Procura da Felicidade, com Will Smith. Um filme que nem todos sabem, mas retrata a história real, uma história de vida real, de Chris Gardner. Um cara que conseguiu ir da extrema pobreza a um grande sucesso financeiro. O trecho que eu trago hoje para a gente conversar no nosso programa, no nosso episódio, é um determinado momento em que a esposa já havia abandonado o Chris, em que ele já estava prestes a ficar sem um lugar para morar, ele estava tendo que pintar a casa para entregar para os donos, porque não estava conseguindo mais arcar com aluguel. E, para piorar as coisas, o Chris foi preso. Sim, preso por conta de algumas multas de estacionamento que ele não tinha se atentado e, enfim, a coisa é bem levada a sério nesse sentido, ele teve que pernoitar uma noite na cadeia. O duro, o difícil é que logo no dia seguinte ao da prisão dele, ele tinha uma entrevista que ele finalmente tinha conseguido, após meses e meses tentando, na empresa que ele tanto sonhava para ascender, para crescer na sua carreira. E ele tinha que fazer uma escolha. Ir do jeito que estava vestido, né, ele estava sujo de tinta, com uma roupa que ele estava em casa, ou perder a entrevista e, quem sabe, nunca mais ter essa oportunidade, considerando a dificuldade que foi conseguir a primeira entrevista. Estamos falando de um tempo muito anterior às redes sociais, todas as facilidades que a gente tem hoje, né? Ele decidiu ir. Agora, imagina a cara que ficou o chefe do departamento de RH, o próprio dono da empresa que estava participando dessa entrevista com os estagiários, os trainees, ao ver um cara chegar para uma entrevista para uma grande corretora financeira, totalmente sujo, melecado de tinta e sem um terno, sem nada, né? Enfim, ele foi tentando fazer a coisa funcionar na entrevista e fez o que muitos de nós fazemos quando estamos numa situação mais constrangedora ou sendo postos à prova. Tentou trazer bons argumentos, tentou, né, fortalecer a sua posição, mas nada do que ele falava ou trazia condizia com a roupa que ele estava usando. Bom, em determinado momento da entrevista, o dono da empresa falou: ok, Chris, você fala muito bem, você é bastante convincente, mas o que você me diria se você estivesse na minha posição e eu contratasse alguém que está com uma camisa como essa que você está utilizando? E o Chris brinca falando: eu diria que talvez ele tivesse uma calça muito bonita, senhor. E ambos dão risada, todo mundo descontrai aquela sensação tensa, aquele peso. E aí vem um dos poderes do humor, a capacidade de trazer alívio cômico. Bom, a história deixa clara, e o filme, para você poder assistir, não dá muito spoiler aqui, que o Chris acabou sendo contratado para essa oportunidade de estágio, e aí começou toda uma série de outros desafios que ele também teve que enfrentar com muita esperança, com muitas outras forças de caráter, perseverança, que também fazem parte aqui do nosso programa. Mas tudo isso, essa oportunidade se descortinou com ele sabendo usar na hora apropriada, da forma apropriada, a força do humor. Agora, um ponto interessante para a gente perceber em relação ao humor é que, muito mais do que algo que vai nos ajudar numa situação social ou para conseguir a tão querida oportunidade da nossa vida, é que ele é uma atitude nossa perante os maiores desafios que a gente tem para enfrentar. Segundo exemplo, a segunda história que eu trago para vocês, foi de uma grande oportunidade que eu tive de estar com o famoso Patch Adams. Muitos que são da década de 90 ou que viveram nessa década devem ter assistido o filme Patch Adams, O Amor é Contagioso. Eu tive a oportunidade de estar com esse cara tão especial e fui descobrindo algumas coisas muito interessantes que o filme não conta. Uma delas é que o Patch, ele passou uma boa parte da sua vida lutando e buscando vencer a sua depressão, isso está lá no filme, mas que em determinado momento ele decidiu que nunca mais teria um dia ruim na vida dele. Aí você me fala: Rafa, como assim nunca mais ter um dia ruim na minha vida? Você não tem controle sobre isso. Você vai sair de casa, começa a chover, você vai pegar seu ônibus, ele passa e deixa você para trás. Você chega no trabalho atrasado por conta de tudo isso, alguém briga com você. Como não ter um dia ruim num dia como esse? Será que é possível? Será que o Patch não está viajando? Bom, a experiência pessoal que eu tive com ele mostra o ponto de vista dele, que não é que a vida dele não vai ter dificuldades,
não é que ele não vai ter que enfrentar adversidades, mas a postura dele perante essas adversidades é que faz o dia ser bom ou ruim no saldo final do dia. Quer um exemplo? Uma coisa que pouca gente sabe sobre ele é que ele detesta tirar fotos. Mas, por outro lado, por mais que ele não goste de tirar fotografias, ele é uma figura pública, é um cara que faz palestras pelo mundo afora para arrecadar dinheiro para manter o seu famoso hospital Gesundheit e todos os seus projetos, ou seja, ser extremamente antipático, até inviável pela profissão, ele não tirar fotos com os fãs. E eu fui descobrir isso justamente naquele momento da fila de fotos, porque, na real, o problema dele não é com as fotos. O problema dele é com uma sociedade que hipervaloriza a vaidade, a imagem e gente que só quer tirar foto para dizer estou aqui com o pet e tudo mais. Qual foi a solução muito bem-humorada que ele encontrou? Ele falou, sim, vocês podem tirar foto comigo, mas avisem a todo mundo que está na fila que se você quiser tirar foto comigo, vai ter que tirar foto com o dedo no nariz. E ele é bastante exigente. O pet fala que se você quiser tirar foto com ele, tem que ser very wet and very deep, ou seja, bem fundo e bem molhado. Tá aí, vai aparecer aqui para vocês a foto minha lá com o Pat Adams, eu segui a regra, tá ali a foto. E por que é tão legal, tão interessante? É porque se o problema do Pat era com a questão da vaidade, com todo esse lance de que as pessoas não tiram mais fotos para eternizar o momento, para ter uma boa memória, uma boa história, não, fazem isso para poder postar em algum lugar e assim por diante. Na hora que ele falou que tinha que colocar o dedo no nariz para tirar foto com ele, você via a gente na fila fazer um olhar meio retorcido, assim, fazer meia volta e ir embora, dedo no nariz, não vou passar esse mico, vai embora. E ele dá risada, e ele se diverte. E ele consegue fazer até o momento mais desafiador da carreira dele, que é ficar lá tempão parado tirando foto com um monte de gente, ficar extremamente engraçado para ele, porque ele encontrou a sua estratégia. O poder do humor é esse poder de a gente pegar os momentos mais desafiadores, mais difíceis, as coisas que nos incomodam e fazer a inversão cômica, né? Encontrar o que os americanos chamam de comic twist, a virada para você olhar as coisas de forma mais leve, mais divertida, não ficar tão ranzinza, tão bravo, tão chateado. Inverter os sentimentos da tristeza, da raiva, encontrando essa questão do humor. Tá gostando até aqui? Então fica ligado que a gente vai ter logo na sequência aqui uma entrevista com um cara que mudou a vida dele. Assim como o Pat Adams, ele também passou por uma crise muito séria de depressão na sua vida. Ele que vem, né, de todo um estudo de uma ciência que normalmente fala de coisas muito sérias da vida, que é a filosofia. E em um dado ponto da vida ele sofreu uma grande transformação. Fica ligado que logo logo a gente vai ter a nossa entrevista com o nosso herói de propósito de hoje. Chega um momento muito especial do nosso programa em que nós conversamos sobre essa força de caráter com uma pessoa que manifesta essa força, que pratica essa força no seu dia a dia e que tem grandes ganhos com ela e pode nos dar dicas de como viver. Nós estamos hoje falando sobre o humor. Eu fiz questão de trazer para a nossa conversa de hoje um amigo que começa a sua jornada de estudos acadêmica em uma ciência teoricamente tida por muitos como algo muito sério, a filosofia. É um professor do ensino público, com todos os desafios que a gente sabe que existe no ensino público no Brasil, é um pai, é uma pessoa maravilhosa que encontrou no humor muitas das respostas e soluções para transcender, para ir além do duro, do óbvio, do árduo na vida. Seja muito bem-vindo, Rogério Pena. Obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo aqui, né? Galera que foi super simpática comigo aqui. Rogério, a pergunta clássica que eu sempre faço. Para você, o que é o humor? Ah, cara, para mim, assim, para o Rogério, o humor foi um salva-vidas. Porque em 2015 eu saí de uma depressão, que eu descobri em 2014. Aí eu saí da depressão em 2015 e comecei a buscar uma forma de não adoecer mais no trabalho. E aí, ainda eu era muito professor de filosofia nessa busca. E escrevi um artigo chamado Sou Responsável, onde eu pesquisei conceitos filosóficos mesmo, para poder dizer como que eu poderia mudar meu ambiente, o meu entorno, com o meu comportamento. E aí, nessa busca, eu encontrei o humor por meio da comédia stand-up, por meio do improviso, ouvindo muito o Márcio Balas, que é maravilhoso, um palhaço, apresentador de televisão, e ele tem um podcast, e aí eu ouvi todos os episódios até então, na época, né? Ele já tinha um programa desde 2016, e eu fui descobrir ele no começo de 2018. Então eu ouvi tudo que ele tinha, e aí eu vi que aquilo que ele estava dizendo tinha muito a ver com o que eu estava pensando. Fui estudar comédia, stand-up, estudei com a Carol Zócoli,
e vi que aquilo que ela estava dizendo tinha muito a ver com o que eu também estava escrevendo. Falei, nossa, então tudo tem a ver, o humor tem a ver com filosofia. E aí eu encontrei no humor uma maneira de fazer minha aula ser mais divertida. A escola, apesar de todos os problemas, não ser mais um lugar onde eu não queria ir, nem os alunos, e se tornou para mim um lugar onde eu quero estar e eu quero ouvir, professor, só vim por causa da sua aula. Nossa, isso aí faz a gente ganhar o dia, a semana. Quando eu vi a primeira vez isso, professor, eu só vim por causa da sua aula, ok. A segunda vez já chamou a atenção. Na terceira vez eu falei, nossa, então eu acho que eu tenho que continuar. É interessante esse ponto que você trouxe, que quando a gente fala de humor, a gente não necessariamente está falando de arrancar gargalhadas intermináveis, não é um show de stand-up, que as pessoas também acham que é só alguém fazendo palhaçada, mas tem toda uma técnica para você escrever as piadas e tal. Quando a gente fala de humor é algo muito além, assim, é ter um olhar diferente para a vida, em que enquanto a grande massa está evitando o erro, você está em busca do erro, a arte do palhaço, né, do clown, fala muito isso, a procura pelo erro para subvertê-lo, para fazê-lo ser engraçado, divertido e tirar disso melhor, né? E para mostrar a humanidade, né? O erro do palhaço, o erro do improviso humaniza o que está acontecendo, né? Humaniza aquele evento, humaniza aquele fato, humaniza aquela pessoa. Então, a gente, por muito tempo, como professor, o professor parece estar numa cátedra muito alta e ninguém pode chegar, sim, senhor professor. De repente, você mostra para ele que você também erra, que você também pode errar mesmo, pode falar uma palavra errada, escrever errado, e aí você corrige e fala, nossa, eu errei aqui, meu Deus, que burro. E aí você faz uma brincadeira assim. Ou então você come uma palavra e fala, nossa, eu não tomei café direito hoje, comi aqui essa letra. E aí eles vão rir, eles vão brincar porque eles aceitam, eles entendem que você não é alguém distante, que você não é um semideus, um deus no Olimpo, mas que você é uma pessoa igual a eles, só estudou um pouco mais, sabe um pouco mais, e eles querem te ouvir. Se você não se coloca numa posição distante de qualquer pessoa, as pessoas querem te ouvir. Quando você se coloca numa posição muito superior, aquela posição arrogante, que o humor não permite a arrogância, a não ser como gatilho cômico. Para você justamente zoar essa arrogância, sim, né? Sim, como você usa a arrogância como gatilho cômico, né? Aí, ok, essa arrogância é legal porque é uma persona, um gatilho cômico, as pessoas estão percebendo que existem pessoas daquela maneira, que falam daquela maneira, e aí você está fazendo ali, contando a sua piada, vai ser engraçado. Mas pessoas arrogantes não é legal, você não gosta de estar perto de pessoas arrogantes. Elas afastam, elas são repulsa ao invés de simpatia. Quando a gente olha para o papel do humor na vida, ele é maravilhoso, ele é envolvente, mas essa força de caráter ela também é muito desafiadora, né? Quais foram os principais desafios que você enfrentou na vida por justamente manifestar tanto essa questão do humor e da brincadeira? Eu acho que o principal desafio é não ser chamado a atenção em reunião. Vamos falar sério aqui! Não levar essa chamada de atenção. Hoje, o pessoal que trabalha comigo já está acostumado, já sabe e já espera que eu fale alguma coisa. Sim. Sempre tem, eu acho que você acaba criando esse ambiente, né, onde as pessoas já sabem o que você vai dizer, já esperam, e aí quando você diz, as pessoas falam, nossa, ele falou, que legal, e dão risada. Tem velório, eu faço piada. O Rogério hoje teve que aguardar um pouquinho mais a minha chegada. Quando eu cheguei, ele perguntou se eu perdi muito tempo penteando o cabelo, então foi mais ou menos por aí. Inclusive eu vim com o cabelo despenteado, que era para provar para você que eu mesmo com cabelo não era obrigado a pentear meu cabelo. Maravilhoso. E aí, você falou sobre o humor como parte de um processo de você poder fazer críticas, você poder falar coisas que, faladas de forma séria, não poderiam ser ditas. É uma arte, no fim das contas, você olhar o lado bem-humorado das situações. Eu tive, certa vez, uma experiência muito interessante. Ao longo da minha vida profissional, fui oficial do Exército, entrei para o mundo corporativo, onde essa seriedade que o Rogério está relatando para nós era muito cobrada, era inclusive glorificada como algo que te trouxesse mais credibilidade. Foi muito estranho que, ao longo da minha jornada, trabalhando com desenvolvimento humano, aprendendo mais sobre o ser humano e sua melhor forma, eu fui descobrir que essa aversão ao erro não é poderosa, muito pelo contrário, ela nos traz fragilidade. Um dos livros mais relevantes que tratam sobre isso é o livro da Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade, A Coragem de Ser Imperfeito, na verdade é o nome desse livro.
em que ela fala sobre isso. Você aprendeu a olhar o seu lado vulnerável. E se você puder mostrar esse lado vulnerável de forma divertida, engraçada, melhor ainda. Eu tive um mestre no meio desse caminho chamado Lucas Carré, que em uma das dinâmicas que a gente estava realizando, ele nos deu um poder, um superpoder, que é a menor máscara do mundo e uma das mais poderosas. Uma pequena bolinha vermelha para colocar na ponta do nariz e você descobrir qual que é o seu poder de palhaço. Ver o lado ridículo, risível da situação. Rogério, eu tive uma amiga após esse evento que me mostrou uma frase muito poderosa, a definição do dicionário do ridículo, que é algo que é digno de riso. Ou seja, eu olhar a parte digna de algo que me faça poder dar uma risada. O que você acha disso? Eu adoro o ridículo. Eu busco o ridículo o tempo todo, né? Então... Irmãozão, olha, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no programa e particularmente a Força de Caráter e Humor é uma que muito me diverte. E quando a gente estava batendo um papo antes de iniciar as gravações aqui, você comentou conosco que o oposto de divertido não é sério. Qual que é o oposto do divertido? Eu gosto muito da frase do Álvaro Lages, que é um palhaço, que fez parte do grupo Jogando no Quintal, que ele fala assim, o contrário de sério não é divertido, o contrário de sério é chato. Então o humor, para mim, é tornar as aulas mais divertidas, mesmo que elas sejam sérias. Porque eu não quero que a minha aula seja chata. A aula chata já basta as que eu tive na faculdade, as que eles tiveram até hoje. Então eu costumo sempre dizer isso, inclusive na escola, nas reuniões, divertido não é o contrário de sério, divertido é o contrário de chato. A nossa reunião não precisa ser chata, ela pode ser séria e pode ser divertida. A nossa aula pode ser séria e pode ser divertida. Qualquer conversa pode ser séria e divertida. Então, para quem topou essa provocação e quer fazer a sua vida ser mais divertida, mais bem-humorada, deixa, por favor, a sua mensagem final ali naquela câmera. Não se leve a sério. Acho que essa é a grande mensagem. Não se leve a sério. Tem um vídeo curtinho do Carl Sagan, que é um físico norte-americano, que ele mostra a Terra, que chama O Pálido Ponto Azul. Esse vídeo, para mim, ele é fabuloso, porque ele mostra o tamaninho da Terra diante da imensidão do universo. Nós somos tão pequenos diante da imensidão do universo, então, quando eu lembro que eu não sou tão maior quanto a própria Terra, diante do cosmos, não tem por que eu me levar a sério, achar que eu sou melhor que ninguém, achar que eu não posso ouvir coisas. Obviamente que tem dias que você vai se irritar, mas não se leve a sério, se leve ao ridículo mesmo, seja ridículo, se sinta ridículo para que você possa rir, possa se divertir, não adoeça, porque foi exatamente o que me fez livre do pensamento suicida e da depressão que eu tinha. Maravilhoso, Rogério. Obrigado. Encontre esse lado ridículo. Descubra o que pode ser divertido na sua vida e não se leve tão a sério. Vocês conseguem perceber como as forças de caráter vão se encaixando dentro da grande virtude da transcendência que a gente está trabalhando agora? Quando a gente olha a força da espiritualidade para conseguir olhar as suas respostas para a vida, quando a gente olha para a gratidão para encontrar aquilo que eu tenho a agradecer, quando eu olho a esperança para olhar para frente e ver que algo melhor está vindo, que eu farei algo para isso acontecer, e ao somar tudo isso, o humor, a gente vai encontrando respostas para olhar além do pesado, do duro, do sofrido da vida. Continue com a gente. No próximo bloco a gente vai conversar com dicas, caminhos para você poder encontrar a sua versão mais bem-humorada. Voltando aqui para a nossa conversa, como vocês já estão acostumados, nós vamos tratar sobre caminhos, dicas, ferramentas para você desenvolver essa força de caráter que nós estamos conversando no nosso programa de hoje, no caso, o humor. E para isso hoje eu trouxe reforços. Nosso reforço de hoje é Eduardo Zugaib, ele que escreveu um livro hiper interessante chamado Humor, de Segunda a Sexta. Eu gravei um bate-papo com ele que você acompanha agora. Galera, vem agora aqui para conversar com a gente o cara que é o autor da famosa Revolução do Pouquinho e especialmente de um livro que inclusive antecede, não cronologicamente, mas antecede em termos do seu conteúdo, do seu resultado, a Revolução do Pouquinho, que é Humor de Segunda a Sexta. É uma honra imensa ter aqui meu parceiraço, meu irmão Eduardo Zugaib. Valeu, meu irmão, por estar aqui, viu? Valeu, Rafa. Obrigado para você, obrigado para todos aí que estão cuidando da produção desse programa maravilhoso.
e também por todos que estão aí nos assistindo, né? Que eu espero aqui honrar com muita sabedoria e principalmente com humor esse valioso espaço que você me cede aqui. Para mim é uma grande honra e alegria também estar aqui. Para a galera que ainda não conhece o trabalho do Eduardo Zugaib, segue nas redes sociais, segue em todas, né? Segue no LinkedIn, segue no Facebook, segue em todas as redes, porque, cara, ele tem muito mérito para falar sobre humor e não é à toa que eu trouxe aqui. Então eu vou com a pergunta direta na veia, Zuga. Esse aqui é o nosso bloco para falar sobre as dicas para as pessoas desenvolverem humor, né? As forças de caráter em ação. Como manter o humor de segunda a sexta-feira? Bom, primeiro, vamos entender que de segunda a sexta-feira é bem mais difícil ser bem-humorado do que aos finais de semana, né? Isso já é uma coisa clássica, né? Isso já é algo clássico. É bem mais fácil ser bem-humorado de sábado e domingo, nos feriados, né? Porque a gente ali está submetido a menos pressão, tá? Agora, boa parte dessa pressão, Rafa, vem muito também relacionado ao nosso próprio auto-julgamento. O quanto nós, a partir de um ego, muitas vezes exacerbado, rígido, inflexível, o quanto nós vamos perdendo ao longo do tempo a capacidade, a incrível capacidade de rirmos de nós mesmos. É uma coisa que quando a gente é criança tem isso naturalmente. A gente cai, se arrebenta, chora, daqui a pouco já estamos embalando outra história e tal, e a gente vai se permitindo uma relação mais até lúdica com a vida, que mantém a criatividade aberta, o canal criativo aberto, a visão ampliada, né? Você não fica em falsas percepções de foco, né? Achando, eu estou focado. Não, você está de visão tapada, é diferente, né? Apesar de parecer que está focado, mas não é. Então, assim, o humor de segunda a sexta é para quê? Primeiramente, a dica principal, dentro disso que nós falamos. Aprenda a rir de si mesmo. Ponto número 1. Não perca essa capacidade, né? Aprenda ou então reaprenda, porque talvez lá você já sabia fazer isso, né? E a gente, conforme a gente vai crescendo, a gente vai querendo assumir uma sisudez, né? uma seriedade que é muito carrancuda, muito sisuda, né? E com isso nós vamos tornando nos tornando figuras caricatas, né? Figuras corporativas caricatas, né? Aquele cara moralista, que todo mundo sabe que não ninguém sustenta isso por muito tempo sem estar traindo a si mesmo no campo dos valores e das atitudes. Então, primeira dica, cara, nunca perca a capacidade de rir de si mesmo, tá? Eu sei que às vezes parece doloroso no primeiro momento, mas mesmo que se distancie um pouquinho, aprenda a se olhar em terceira pessoa e perceber, cara, que bobeira que eu fiz, que bobagem que eu fiz, né? Tudo bem, foi até engraçado, né? Mas vamos fazer diferente de uma próxima vez, evoluir com isso, aprender a se perdoar, ter gratidão pela experiência, entrar numa vibe de, poxa, podemos ser melhor, mas nem por isso a gente precisa ser chato, se tornar uma figura chata. Então, dica número 1, aprenda a rir de si mesmo. Riquíssima essa dica. E aí, é interessante que no episódio que eu falei sobre gratidão, eu comentei em 3 níveis de gratidão, né? Você conseguia, o mais básico é agradecer sobre as coisas extraordinárias que qualquer um faz quando uma coisa muito legal acontece na sua vida. Mas fora esses eventos, o segundo nível é agradecer as coisas cotidianas, né? O sol que nasce, a chuva que desce, tudo que tem direito. Mas o terceiro nível é você conseguir agradecer as adversidades, o que é muito desafiador, que você faz isso quando você percebe quanto elas fazem crescer e tal. É interessante que isso também se aplica à força de caráter da gratidão, né? Desculpa, do humor. Você realmente consegue se tornar mais bem-humorado, obviamente você ri das coisas que são escrachadas, óbvias, mas quando você começa a olhar para o seu cotidiano, encontrar coisas divertidas sobre as quais rir e fazer outros rirem. Agora, e para rir das adversidades? Como fazer isso, Zuga? Bom, Rafa, assim, a gente tende a atribuir humor à nossa capacidade de ficar dando risada o dia inteiro de tudo, de toda hora, de todas as situações, e não é isso, né? O humor está muito mais relacionado aí a uma gestão do seu estado de leveza, né? Do seu estado de boa relação com as coisas, ao ponto de se perceber, né? Eu acho que o riso é provocado a partir do momento em que você percebe a piada que você se transformou naquela situação. Né? Agora, então, vem a pergunta de moderação. Hiper legal que você falou da leveza e que não é só da risada. Então, a pergunta de moderação sobre o humor, né? Como ter leveza sem ser leviano? Rapaz, primeiramente reconhecendo que você é um ser falho, né? Primeiramente reconhecendo e admitindo. Eu uso uma metáfora especialmente com liderança, né? Ainda mesmo com a liderança não tem muito... O cara acha que ser líder é só uma figura, né? E assim, né? Um super-herói. Né? Então, eu falo, reconhecer que você é vulnerável, acima de tudo, tá? Reconhecer que você é vulnerável. Você não é super-herói, você não é o super-homem. Então, quando eu estou falando isso com liderança, a primeira coisa que eu falo, meu amigo, o cara começa a se botar capa, fingir querer voar, eu falo, velho,
tira a cueca de cima da calça, que você não é o super-homem. Isso vai te fazer um mal danado daqui a pouco, né? Até o super-homem já entendeu isso, se você, né, que Deus o tenha, né? Desculpe o spoiler para quem não sabe. Apanhou do Batman. Até o super-homem já entendeu isso, né? Que o negócio, em algum momento, vai te ficar extremamente desconfortável, vai te apertar, velho. Então, reconheça o seu estado de vulnerabilidade. Olha só que mensagem poderosa, então, para a gente ir para o desfecho aqui da nossa conversa com o Zuga. Você não precisa ser invulnerável, né? Você não é, e muito mais, você não precisa ser. Isso que é o mais importante. E que o humor é a melhor forma de você mostrar sua autenticidade e criar leveza nas suas relações para gerar esse suporte tão poderoso. Zuga, brigadaço pelas suas dicas aqui conosco, viu, irmãos? Conte sempre comigo. Espero que as pessoas, assim, que estejam aí nos ouvindo, nos assistindo, né, levem isso a sério, apesar de estarmos falando aqui de humor. Humor é coisa séria. Valeu, Zuga. É muito sério. E aí, gostou do bate-papo com o Zugaib? Interessantes as dicas que ele traz para nós, né? Mas eu quero complementar essa nossa conversa com mais alguns passos, algumas ideias interessantes que vão te ajudar a desenvolver suas forças de caráter. Uma delas é um diário do humor, o diário da alegria, o diário da diversão. Se você quer uma dica interessante, pegue, como de costume, um papel e caneta e se prepare para diariamente anotar de 1 a 3 coisas engraçadas que aconteceram no seu dia. É interessante que no começo pode ser até meio difícil de se lembrar, mas conforme você for praticando isso diariamente, de lembrar de uma coisa interessante, uma coisa divertida, fazer uma anotação, a sua visão, o seu olhar para o mundo, o seu olhar para as coisas vai começar a mudar. Você vai começar pouco a pouco a identificar o lado que dá para rir das coisas, o famoso lado ridículo, né? O lado engraçado das situações. Esse diário é poderoso, conforme você for praticando, ele aumenta a sua percepção. Uma outra dica poderosa para desenvolver o humor é estabelecer uma atitude de compromisso. Uma vez ao dia, fazer uma coisa que eu acho extremamente divertida e interessante. Mas para estabelecer esse compromisso, antes eu precisar fazer uma reflexão. O seu diário do humor, que a gente falou na outra dica, pode ajudar bastante. Você identificar coisas que te fizeram rir, que foram divertidas e separar cada vez mais tempo na sua agenda para praticá-las. Mas nesse momento agora do nosso episódio, da nossa conversa, reflita por um instante. Quais são as coisas que fazem você rir? O que você acha engraçado, você acha divertido em você, nos outros e nas situações? Como você pode expandir um pouco mais disso ao longo do seu dia e estabelecer um compromisso de levar a vida de forma mais leve? Estas são algumas das dicas que complementam a nossa proposta, a nossa visão sobre como desenvolver o seu humor. E como de costume, eu faço um convite a você que está iniciando nesse universo das forças de caráter, do propósito, para você poder ser um herói de propósito na sua vida, a fazer o nosso teste. Entra lá nas nossas redes sociais, @RafaelTakei, e lá no nosso link da bio você vai encontrar os testes das forças de caráter para você poder conhecer mais, saber mais como funciona, quais são suas forças de assinatura. É um teste gratuito e que eu estou à sua disposição. Pode mandar mensagem, entrar em contato para poder tirar suas dúvidas, dar dicas, enfim, te ajudar na sua jornada. Segue lá, @RafaelTakei, e também siga as nossas redes sociais, né, no YouTube, para você poder ter acesso ao programa, o YouTube da TV RVC, para você continuar acompanhando a nossa jornada de propósito. A cada semana, nós traremos uma nova jornada, uma nova força de caráter, para que você possa se desenvolver e ser um herói de propósito na sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e que as forças de caráter estejam com você.